A pirâmide de Tutancâmon foi feita em 22 anos. Gente, por isso que a Bíblia diz que às vezes Deus transforma a sabedoria dos homens em loucura. Isso é uma tese. Os arqueólogos lançaram a tese que a pirâmide, né, foi feita em 22 anos. Isso é uma leseira, gente. Isso é uma leseira. Até um analfabeto sabe que aquilo não foi feito em 22 anos. E que muitos materiais que estão ali estão a 2.000 quilômetros de distância. Você sabe o que é 2.000 quilômetros de distância? É como da Paraíba para o Rio de Janeiro. Não, foi feito com uma talhadeirinha, aí bota uma talhadeirazinha tamanho de um dedo, o cara piquelique, 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 piquelique. Ô, leseira, né? Aí o povo acredita, isso é uma tese. Que o Tutancâmon, fulano, antes de morrer, que ele morreu com 22 anos, ele tem que fazer uma pirâmide antes de morrer. Por que ele tem que fazer uma pirâmide antes de morrer? Porque pirâmide não é túmulo. Nunca foi, não tem defunto dentro de pirâmide. As pirâmides estão, os defuntos estão no Vale dos Reis. E o Vale dos Reis é um lugar que foi alagado e coberto por lama e areia. Então, são teses. A gente veio do macaco, houve uma explosão que organizou tudo. São teses que colam e é ensinado na escola como fosse verdade, verdade, verdade verdadeira. Absolutamente confiável. Depois a gente chega perante uma pirâmide daquela e olha o tamanho dos blocos, 30, 40, 70 mil quilos. Não tem, a logística não tem. Como é que os caras vão carregar puxando em camelo? Aquilo foi construído por anjos. Tecnologia extraterrestre. É porque eles não querem admitir. Eles querem dizer assim, o Tutancâmon vai morrer com 22 anos, não fazer uma... E como é que eles sabiam que Tutancâmon ia morrer com 22 anos? Já tinha escrito, ele tinha problema nos ossos. Miau, miau, senhor Nhau. Senhor Nhau, meu gatinho, ele era Tutancâmon. E era? Miau. Então, o gatinho tem um sabido. Então, assim, se gera uma tese meia doida, a pessoa acredita. A tese é tese, né? Não tem problema. Mas acreditar que aquilo foi feito em 22 anos para enterrar um príncipe que queria morrer com 22 anos. Primeiro, como é que eles sabiam que o príncipe ia morrer com 22 anos? Segundo, é impossível, mesmo com as máquinas que nós temos, construir uma pirâmide daquela em 22 anos. Mesmo com as grandes máquinas que temos. Terceiro, a logística, não tem água. E as pirâmides foram feitas na época que tinha chuva. O deserto do Saara, aquele deserto ali, era tudo úmido. Parece que a floresta amazônica existia lá e se transferiu para cá. Os polos se reverteram. O olho do Saara mostra que o Saara não é só areia. Ela é uma coisa que tem muita coisa dentro dela. O rio Manaus, o rio Amazonas, ele começava, né? Ele começava no deserto do Saara. O rio Amazonas corria ao contrário. O deserto do Saara, o rio Amazonas começava lá. Existe uma ligação entre o rio Amazonas e o Saara. Existe também uma ligação entre... e em breve vão descobrir essa ligação, tá? Porque eu vi lá, tive informações, lá como é o nome? Jalapão. O Jalapão e o deserto do Saara tem muito a ver, o Antigo Egito. Qual é a ligação? Em breve irão saber qual é a ligação. Seriam meridianos? Seriam o cinturão de Van Allen? O cinturão do Van Allen revelou um dos maiores mistérios do mundo. Veja aí no nosso canal, Cinturão de Van Allen. Os limites do mar não estão na terra, os limites do mar estão no céu. E eu provo isso nessa ança. Virgem Maria. Então, o deserto do Saara ainda tem várias pirâmides enterradas. Aquela areia ali foi lama, foi algo subterrado, ali foi tudo inundado. E então, o Amazonas era seca. O Amazonas não tinha essas árvores. E o deserto do Saara era um lago enorme, né? Enorme. Então, quando houve a mudança climática,
provocada pelo dilúvio, então a floresta amazônica começou a crescer. E lá na Amazônia tem o chamado geoglifos. É porque a gente não dá valor ao que é nosso. A gente vai lá em Machu Picchu, vê lá as imagens que tem em Machu Picchu, vê lá as linhas de Nazca, e esquece que aqui na Amazônia tem geoglifos que mudam até a hora do seu relógio. Quando será que nós, brasileiros, iremos valorizar o que nós temos? E valorizar é investir, é pesquisar, é fechar. A Amazônia é aberta. Né? É mais fácil tirar coisa da Amazônia ilegal do que legal. Também é uma coisa muito grande, né? Então, esse olho, né, que tem lá, é a mesma coisa da linha de Nazca, que só pode ser visto por avião ou naves. Eu acho muito difícil ser um vulcão, porque ele tem como se fosse uma rusga de um, como é o nome? É de um caracol, né? Ele tem um alvo assim. E para uma lava fazer isso, teria que ter uma coisa ordenada, né? Entendeu? Ordenada. Eu acredito que aquilo ali são construções pré-diluvianas. Como, por exemplo, a cidade de Jericó, ela tinha aqueles muros, eram pré-diluvianos. E embaixo daquele muro tinha outros muros maiores ainda. Muitas cidades, né, e pirâmides, elas são pré-diluvianas, tá? Então, e tem muitos lugares que tem muita energia, tá? Aqui no Brasil, pastor, tem muitos lugares que tem muita energia, né? A Chapada Diamantina tem energias, faz nascer cristal na caverna que tem lá, chamada Caverna da Torrinha. O cristal nasce do nada, chamado Agulhinhas. Tem o Jalapão, que tem muita energia. Tem o Monte Roraima, que eu não fui ainda, tá? Mas o Monte Roraima é uma árvore gigantesca de silício, cortada. Ela tem dimensões incríveis, tá? Então, veja aí, territoriais, Joilson de Assis, ou árvores de silício, Joilson de Assis. Então, é uma ilusão da gente dizer que em 22 anos fizeram uma pirâmide daquele tamanho. Mas o segredo ainda não foi descoberto, tá? Um dia que alguém achar uma passagem, o segredo está no meio da pirâmide. Lá dentro. Lá dentro tem segredos. Segredos que nós não conseguimos. Os ladrões que saqueavam o Egito não conseguiram abrir. Depois veio o governo ficou sem querer mexer. Lá tem tipos de portais, só que é 15 por 15. Esses portais andam as pirâmides todas. As pirâmides são criadoras de energia, elas não são túmulos. Elas também não são casa. Não encontraram nenhuma panela, um fogão dentro da pirâmide. Então a pirâmide era como se fosse portais estrelares. Tá? E fica até contra a lógica humana pensar que em 22 anos fizeram uma pirâmide daquela. Poderia até fazer, mas tinha que ter uma tecnologia onde as pedras voassem e se intercalassem, né? E esses canais que tem dentro das pirâmides, de 15 centímetros, eles chegam a ter quilômetros de profundidade. Já colocaram robôs dentro, são canaizinhos de 15 centímetros. Tem chamada a Sala da Rainha, a Janela da Rainha. Esses lugares são ligados pelos meridianos. Eles têm um rio de luz em cima. Então tem um rio de luz que liga a Amazônia a... Escuta o que eu estou lhe dizendo, tá? Depois você vai ter informações e você vai dizer, o que aquele pastor Chiquinho disse? Existe um meridiano que liga o rio Amazonas ao Saara. Existe outro meridiano que liga o Jalapão às pirâmides do Egito. Existe outro meridiano que liga uma coisa a outra, que passa em cima da Chapada Diamantina. Do jeito que tem correntezas no mar, tem correntezas no céu. A pessoa pode até viajar dentro desses corredores de luz. E as pirâmides, ela tem essa janelinha 15 por 15, só que é um buraco que sai não sei aonde, né? Eles botam robôs, só que os robôs, quando chegam num lugar, tem uma pedra tampando.
Para eles explodirem essa pedra ou passarem ela, tem que ter a licença do governo, o governo não dá, e aí pronto, fica por isso mesmo. Tá? Falam assim, pastor, por 22 anos para dizer descobrir alguma coisa, mas é sem sentido. É sem sentido que nós construímos aquilo ali. Nós construímos sim, mas foi Enoque. E ele tem ajuda de anjos, tá? O sistema pré-diluviano era totalmente diferente do nosso. Mas agora nós já estamos se levantando, criando máquinas, força, robôs, né? Estamos se levantando, né? Nossos corpos ainda continuam fracos, mas eles já estão providenciando já, assim, força. E Pois é, gente. Então, está aí a minha opinião, né? Sobre o olho do Saara, tá? O Saara, escuta o que eu estou lhe dizendo, era um grande lago. Tinham animais enormes. É porque na mudança do dilúvio, aonde chovia no Saara, passou a chover na Amazônia. O Saara e a Amazônia têm ligações, tá? Não foram os egípcios, pastor? Não foi. Não foi os maias que construíram a cidade maia. Não foi os astecas e incas que construíram aquela cidade. Chiquinho já foi inca. Oxê! Já foi. Não foi não, já estava lá. Já estava tudo lá. Eu fui sacerdote inca. Maia, um bocado de coisa. O nome Maia não é dos índios. O nome Maia é do colonizador espanhol que veio colonizar eles. Os maias e os incas são conhecidos como plantadores de milho. Eles vieram da Baixa da Égua. Tem até a história deles chegando. Quando eles chegaram, eles encontraram cidades abandonadas, como Machu Picchu, como aquelas cidades maias que ainda foram encontradas agora em 95, 92. Aí quando eles encontraram a cidade foi dando para eles o conhecimento via Bluetooth. E eles foram se sentindo poderosos, que quem mora numa casa grande se sente mais poderoso do que quem mora numa casa pequena. Então, se você mora num castelo, você vai se sentir mais importante do que quem mora numa casa de taipa. Então, eles começaram a se sentir importantes, formar seus exércitos, fazer suas leis. Mas aquela cidade, Machu Picchu, quem está afirmando é Joilson de Assis, tá? Machu Picchu, as cidades incas, maias, astecas, nenhuma delas é do nosso tempo. Agora, depois, eles foram melhorando, né? Aquelas fontes de água, só cavadores de poços artesianos poderiam achar águas na montanha. A água de lá vem de cima para baixo. Embaixo é seco, em cima tem água. Água boa. E corre no reguinho. Então, assim, quando os maias chegaram, os incas também chegaram, chamado povo pré-colombiano, ou antes de Colombo, aquelas cidades já estavam feitas. As pirâmides também já estavam feitas. Aquelas pirâmides não foram os egípcios que fizeram. Não foi o faraó, amigo de José, que fez, não. Eles apenas assumiram aquele lugar. Isso dá até porque houve mais de 10 dinastias no Egito. 10 dinastias no Egito. Houve até a dinastia chinesa no Egito. Os Ixon eram chineses. Era o povo chamado Dalai-Lama. Vieram do Dalai-Lama e tomaram o Egito. E aquele faraó que deu margem para José não era egípcio. Os egípcios odeiam o judeu. Eles eram chineses. Eram Ixon, filhos de Abraão com Quetura. Nem Guidaste, pastor, aguentava aqueles blocos. Sim, e a perfeição, né, que é colocado. Essas cidades do Amazonas, a maioria delas é debaixo do solo, tá? O mistério do Amazonas não está em cima. O mistério da Amazônia está embaixo. São cavernas enormes, tamanho de São Paulo. Embaixo. Embaixo tem rios de água doce, tem rios de água salgada, tem rios do mar e tem rios de terra. O segredo está embaixo. Existe um grande buraco ali, uma entrada muito grande. Não é em cima, é embaixo. A população da Amazonas está toda subterrada lá embaixo.
as grandes cidades, as grandes pirâmides. Tem pirâmide maior do que a de Gizé. Muito maior do que a de Gizé. E dizem que a de Gizé foi 20 e poucos anos para fazer também, né? Mentira, não foi não. Ali foram os anjos. Apenas chegou um povo e tomou conta. Aí a própria pirâmide ensina as coisas a você. Que existe o espírito das instituições. Por exemplo, eu já vi o espírito da instituição da Igreja Católica. Quando eu cheguei no templo, eu fui em uma viagem astral, fui recebido por um cara com chapéu de boca de peixe. E esse cara era um monge, era um espírito da igreja. E ele me falou um bocado de coisa. Então, quando você entra numa pirâmide daquela e vai morar dentro, a própria pirâmide vai dizendo o que está acontecendo ali, o que foi que houve. Aí quem é místico vai aprendendo e vai tomando posse daquele local. Todas as construções, inclusive a pirâmide da China, que é a maior que tem, que eles não mostram, eles enterraram. As pirâmides do Brasil, as pirâmides da América Central, todas elas foram pré-diluvianas, todas. Aí o cientista vem, diz que foi a Baixa da Égua, foi 5 anos, foi uma coceira de sovaco, entendeu? Eles dão a opinião deles. Mas depois eles percebem que a coisa é tão grande, que a explicação deles se torna pequena perante a explicação de uma coisa tão grande. Se você dormir dentro de uma pirâmide daquela, a pirâmide começa a conversar com você. Isso acontece com espíritos bons e acontece com espíritos ruins. Quantas pessoas a casa manda matar? Entendeu? Chamado espírito da casa, ou espírito da instituição. Veja aí no nosso canal, espírito da instituição. Joilson diz assim, toda instituição tem um espírito. E esse espírito guarda informação. Seria o anjo da instituição. Quem construiu todas as pirâmides é o quê? É autoridade. Não, senhor, não. Quem construiu todas as pirâmides do mundo foi Saurite. Saurite. E quem é Saurite? Enoque. Enoque foi quem construiu todas as pirâmides do mundo. Ele reinou quase 1000 anos. Foi. E ele construiu estruturas semelhantes. Do jeito que tem uma pirâmide de Gizé, tem uma pirâmide na China. As construções são muito semelhantes. As pirâmides do Brasil, da Amazônia, estão todas sobreenterradas. Estão todas enterradas. Né? Senhor não. É o meu gatinho, ele é tão sabido. Entendeu, gente? Eu posso tentar de fora o olho da Amazônia. Não, os geoglifos da Amazônia não. Tem uns redondos também, tem. Amo este vídeo, pastor, recomendado o espírito das instituições. Gostou, Leônidas do Santo Barroso? Quem gosta desse assunto, você pega aí espírito da instituição. Cada instituição, Igreja Evangélica Católica, se eu formar a instituição da Baixa da Égua, a ONG Mula Sem Cabeça, com o tempo essa instituição passa a ter um espírito e absorve conhecimento, e os novos membros, eles são sabatinados, ensinados por esse espírito, chamado anjo ou espírito da instituição. Então, professor, se eu resolvo ser um padim, padim, aí eu vou para a Igreja Católica, eu vou dormir lá, eu vou fazer missa lá, e ali eu vou recebendo as informações tabajaras da Igreja Católica. Ele se apresenta à noite à pessoa. Isso aconteceu na pirâmide, isso aconteceu nos Estados Unidos, só que nos Estados Unidos foi um espírito que mandava as pessoas matar, né? Todos os moradores daquela casa mataram todos. A casa até hoje não foi demolida, mas já foi feito uns 5 filmes com essa casa. É Horror em Wettville. Horror em Wettville, alguma coisa ville. A casa é mal. Aí quando a pessoa mora na casa, de repente chega uma voz, mata, mata, mata. Aí a pessoa pega e mata todo mundo. Mas esse espírito é um espírito mau. Agora, tem um espírito bom, tem casa que é boa. Não tem casa que você mora e você cresce, mas tem casa que você mora e você adoece. É o espírito da instituição. Tá? É um filme de terror chamado Horror em Wettville, alguma coisa ville. Essa casa passou os 5 moradores, e os 5 mataram toda a família. Os últimos moradores dessa casa, eles perceberam que tinha alguma coisa errada, eles abandonaram a casa, eles desapareceram. Ninguém encontrou mais eles. Alguns acham que o cara levou para o meio do lago, matou todo mundo e se matou. Porque tem um lago na frente dessa casa muito grande, mas porque ninguém apareceu, não apareceu filho, não apareceu mulher.
As últimas cenas que alguém viu foi o dono da casa pegando um barco com a família inteira, com os filhos. Foi embora no barco. Até hoje, os americanos pesquisam essa família para ver se ela se escondeu em algum canto. Não acho. Então, se 5 famílias fizeram esta, então a sexta possivelmente tenha feito também. Mas só que ele fez diferente. Os outros matavam dentro da casa, né? E depois se matavam. E essa família, as últimas visões dela foi eles saíram no barco. Então, possivelmente o dono da casa ou alguém da casa levou para o meio do lago, matou todo mundo, se matou e afundou todo mundo, né? Mas não boiaram, não. Então, esse horror em Wettville mostra poder do espírito da casa. E está lá a casa em pé. Já se escreveram mais de 10 livros sobre a casa. Fizeram uns 5 filmes sobre ela. Né? É o único caso comprovado de espírito nos Estados Unidos. O único que foi comprovado em cartório. Né? Eu já vi um documentário falando sobre algo parecido, pastor. Marilúcia Ferreira. Exato. Então, o espírito da instituição é o seguinte: você vai para uma cidade maia daquela, que não mora ninguém, fique lá uma semana ou 2. Aí você começa a ser visitado pelo espírito da cidade. E tem isso na Bíblia, pastor? Tem. Aonde? Vou pegar pastor Joyce agora. Aonde tem isso na Bíblia? Canta, Chiquinho. Tá na briba, tá na briba, tá na briba. Tá na briba. Eu quero saber. Se tá na briba, eu acredito. Se não tá, não acredito. Tá na briba. Quero saber. O que é isso? É o jumento interior. Desperte a mula que tem dentro de você. Oxi, oxi. Está na Bíblia, né? Quando Jesus fala de Jerusalém. 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 Quantas vezes eu quis te acolher, como uma galinha acolhe os seus pintinhos, mas vós não quisestes. Jerusalém, Jerusalém, vós que mata os sacerdotes e os profetas que a ti são enviados, será cobrado de vós o sangue derramado desde Abel, irmão de Caim, de Cão, até Zacarias, pai de João Batista, que morreu entre o templo e o altar. Vossos filhos morrerão à espada. A vossa cidade será sitiada pelos seus inimigos. Cristo estava falando com Jerusalém como se Jerusalém fosse uma pessoa. E é. Ou seja, o espírito daquela instituição tem uma parte negativa. E qual é a parte negativa? Extermina os profetas que eram enviados. Todos os profetas que foram enviados para Jerusalém foram mortos. Todos! Aí Cristo dá a entender que existe um espírito. E ele falou que se Jerusalém fosse uma pessoa. E fala dos filhos de Jerusalém. Eu queria acolher vossos filhos, ó Jerusalém, como a galinha acolhe. Então existe um espírito ali. Tá? Esse espírito também chama-se loucura de Jerusalém. Antigamente, hoje nem tanto, né? As pessoas iam para Jerusalém e ficavam doidas, dizendo que era João Batista, dizendo que era Elias. Aí as pessoas dizem, não, é porque eles estão emocionados. Aí estão dizendo que são Elias. Que a pessoa, Elias, arrependei-vos! As cabeças, entendeu como é a coisa? Mas na verdade poderia ser um espírito? Sim. As cidades têm espírito? Sim. Seriam os territoriais, pastor? Pode ser. Os territoriais do lugar ensinam as coisas para você. Eles influenciam você enquanto você dorme. Se você for na Chapada Diamantina, você vai ser visitada pelos territoriais. Se você for lá no Monte Roraima, você será visitado pelos territoriais, né? Falar em Monte Roraima, eu quero mandar um abraço para Davi. No Monte Roraima? Né? Davi, cadê Davi? Ele fez uma xícara para mim. Pronto, essa minha xícara é do Monte Roraima.
Essa xícara aqui é do Monte Roraima, né? Foi feito por Davi, Kátia e Luiz, lá do Amazonas, né? Olha aqui, tem um Monte Roraima aqui, ó. Ó. É o pastor Joilson de Assis, Petros e o Monte Roraima nas costas, ó. Porque ele sabe que eu sou doido pelo Monte Roraima. Esse David é um artista, tá? É um indião lá, artistão mesmo, ó. Atrás de Alcione, tá vendo aí, ó? Ó, esse é um Monte Roraima, tá? É um monte que chora. Mas é porque lá chove constantemente. Ó, atrás aqui, ó, Monte Roraima, ó, no meu dedo, ó. Então esses lugares têm muita energia. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para Kátia, David e Luiz, lá do Amazonas, né? São fantásticos, tá? Muito obrigado pela grande amizade, o grande carinho que eles têm por mim. Então, esses lugares, eles mesmos ensinam, porque eles têm territoriais. E os territoriais repassam informações dos antepassados. Tá? Então, essas pirâmides, nenhuma delas foram feitas depois do dilúvio. Todas elas foram antes do dilúvio. Por isso que está tudo enterrado. A areia da água, né? A areia do dilúvio, né? É. Pois é. Cadê Alexandro? Alexandro! É. Que Deus te abençoe. Deve ter muitos ensinamentos bons, catecismo romano, talvez vou ler. Pastor, moro em uma casa no meio do mato. Tem perigo? Não, pelo fato de ser no meio do mato, não. Não, é. Mas abençoe a casa e ela vai te proteger. A casa é viva, tá? Eu abençoo minha casa. Eu abençoo você. Você é abençoada. Abençoa a casa, abençoa o prédio. Eu abençoo o prédio. Ô, prédio lindo, maravilhoso. Entendeu? Aí ele vai mostrar informações boas para você. Abençoa o prédio da igreja. Abençoa minha casa. Você mora numa casa no meio do nada? Abençoe. Aí essa casa vai te proteger. Ela vai ficar viva. Tá?